Spartans! What is your profession? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Vamos Falar de História. Já vai deixando aquele seu joinha para fortalecer o meu trabalho aqui na plataforma, se inscreva para receber vídeos novos toda semana e não se esqueça de ativar aquele sininho da notificação, assim você será avisado toda vez que um vídeo novo for ao ar. Isso é muito importante, então não esqueça de ativar esse sininho. Galera linda do meu coração, hoje iremos falar sobre um ponto de vista diferente em relação à escravidão. É um tema muito importante que eu resolvi trazer aqui para vocês no canal Vamos Falar de História. Vamos deixar uma coisa bem esclarecida aqui antes de começarmos a falar sobre esse tema. A escravidão foi um período muito triste não só da história brasileira, mas de toda a história mundial. Infelizmente, passamos por isso, e todo tipo de preconceito e sofrimento que os negros sofrem hoje em dia é consequência desse período. Todo tipo de preconceito racial é consequência desse período. No entanto, existem alguns pontos em relação à escravidão que provavelmente o seu professor de história não levantou para você dentro da sala de aula. Pelo menos para mim, enquanto eu estudei o ensino médio, esses pontos não foram levantados, e é sobre esses pontos que iremos falar no vídeo de hoje. Temos que entender primeiramente que para falar sobre esse período, temos que conhecer qual era o contexto histórico daquela época e qual era o raciocínio das pessoas daquela época. Hoje, depois de mais de 500 anos, claramente e obviamente todos nós temos a plena consciência de que o ato de escravizar alguém vai contra todos os princípios humanos, morais e éticos. Hoje, a nossa linha de raciocínio, a nossa linha de pensamento deixa bem claro pra gente que o ato de escravizar alguém é um ato errado. No entanto, no século XVI, a linha de raciocínio era completamente diferente e o comércio de escravos era algo visto como comum por grande parte da sociedade mundial. Quando falamos sobre a escravidão, temos aquela ideia de que era uma atividade praticada somente pelos brancos europeus. Temos aquela ideia de que os europeus chegaram à África e implantaram o processo de escravidão. No entanto, a história é um pouco diferente. Todos nós sabemos que 99% dos escravos naquela época eram negros. Porém, é errado acharmos que a escravidão surgiu no mundo exclusivamente pelas mãos dos europeus. Ela pode ter sido intensificada, mas aposto que seu professor de história não te falou que na África a escravidão já era praticada séculos antes da chegada dos europeus. Lá no século VIII, com a dominação árabe no norte da África, os sul-africanos viajavam quilômetros e quilômetros para vender aos árabes mercadorias como ouro, algodão e escravos. Milhares de escravos foram comercializados pelos próprios africanos lá pelo Saara. Só nas rotas transarianas escoaram aproximadamente 10.000 escravos por ano. O reino de Uzei Kwame era um reino que tinha uma infraestrutura muito invejável, consequência do comércio de escravos. Lá no século XVIII, o reino de Daomé era um estado que tinha uma burocracia militar onde os próprios africanos controlavam o comércio de escravos. Os próprios reis africanos controlavam os valores dos escravos. Enquanto isso, os portugueses, os europeus, se limitavam somente a um território da faixa litorânea da África e só poderiam sair dali com a autorização de funcionários estatais. Quando os europeus finalmente alcançaram as terras africanas, eles começaram a comercializar os escravos. Os europeus não chegaram na África e começaram a roubar, a pegar sem nem falar para ninguém os escravos. Na grande maioria das vezes existia uma parceria comercial. Diversos reinos e reis lucravam com o comércio de escravos. O reino de Kano, por exemplo, era um reino privilegiado graças ao comércio de sal, couro, ouro e principalmente escravos. Diversos camponeses pagavam seus impostos usando escravos como moeda. Em algumas regiões africanas, para poder adquirir ouro, os portugueses tinham que primeiro adquirir os escravos para usá-los como moeda de troca. Só no Golfo de Benin, estima-se que os portugueses compraram aproximadamente 10.000 cativos entre os anos de 1500 e 1535 para usá-los como moeda de troca
para adquirir ouro no próprio continente africano. Mas como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, isso era completamente comum naquele período da história. Não era errado você possuir escravos, não era errado você comercializar escravos. Temos que entender e olhar pelo ponto de vista das pessoas naquela época. No Brasil, principalmente durante o ciclo do ouro, também houve algumas exceções. Escravos, ex-escravos ou negros alforriados que também possuíam seus escravos. Por volta do ano de 1741, uma angolana chamada Iana Pinheira morreu e deixou em testamento que os seus 7 escravos deveriam ser libertados. Tinham ex-escravos que possuíam até mesmo 20 escravos, o que era muita coisa para aquela época. De acordo com o Arquivo Público Mineiro, de acordo com o mapa da população do Arquivo Público Mineiro, havia em Sabará mais mulheres negras donas de escravos do que senhoras brancas donas de escravos. Por volta do ano de 1738, 20% dos proprietários de escravos na cidade de Cerro Frio, onde era explorada diamantes, eram ex-escravos. Obviamente, o número varia muito de acordo com a região do Brasil naquele período histórico, e claramente os senhores e senhoras brancas eram a maioria dos proprietários de escravos. O próprio líder Zumbi dos Palmares também possuía seus escravos, o que não diminui a sua importância na história brasileira. Eu já fiz um vídeo específico falando sobre isso, basta você clicar no link que está aparecendo agora no canto direito superior de sua tela. No Quilombo dos Palmares existia uma hierarquia muito rígida, com diferenças sociais, onde era muito comum o grande líder possuir seus escravos. Era uma tradição, inclusive, praticada na África, séculos antes do nascimento de Zumbi dos Palmares. Era algo comum, como já falei diversas vezes aqui no vídeo. É importante ressaltar também que mesmo os negros alforriados, que de alguma forma conseguiam atingir uma certa vida boa, adquirindo terras, casas e até mesmo escravos, eles não eram reconhecidos como iguais pelos senhores e senhoras brancas. O estigma de escravo permanecia com o negro, mesmo muitos serem alforriados. Na verdade, muito do preconceito que existe hoje é fruto desse período histórico. Com o surgimento do iluminismo e essa nova ideia se espalhando pelos diversos reinos, impérios e países, a escravidão começou a ser vista de uma forma diferente. As pessoas começaram a olhar para aquilo de uma forma diferente. As pessoas começaram a perceber a situação da gravidade. Infelizmente, no Brasil, a escravidão durou mais do que a metade da nossa existência. Somente em 1888, em uma das últimas atitudes, um dos últimos feitos da família imperial brasileira, a escravidão foi abolida do nosso território.